Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso. Hoje vamos trabalhar aqui uma parte que eu costumo dizer que é a base ali inicial para eletricidade, né? Às vezes a gente sempre fica falando que o aluno ele fica pensando assim, pô, isso aqui cai, isso aqui não cai, e às vezes a gente perde a noção, né, de que é tudo um processo de aprendizagem, né? E em física é todo um processozinho em cadeia que eu vou entendendo as coisas e aí tudo começa a fazer sentido, na verdade. E aí eu não vou ficar selecionando, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Tipo, a gente vai ensinando para vocês aos poucos as habilidades que vocês precisam para vocês conseguirem entender algumas coisas. E hoje a gente vai desenvolver uma habilidadezinha que para muita gente é um pouco chato, né? Mas a gente vai desenvolver. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre carga elétrica de forma geral, os processos de eletrização e a lei de Coulomb, que é uma lei importante dentro da eletrostática para a gente entender algumas coisas. E eu vou abrir a nossa aula hoje falando sobre um tópico que já em momento anterior comentamos. A famosa carga elementar. Foi feito um experimento, um camarada chamado Robert Millikan fez um experimento lá massa demais e conseguiu determinar isso. Hoje não é o dia que eu vou explicar para vocês o que Robert Millikan fez e pensou. Robert Millikan fez um experimento que tem toda uma complexidade. Não dá para explicar para vocês agora, então não vale a pena eu falar e vocês não conseguirem entender tudo bem direitinho. Então, por enquanto, eu quero que vocês saibam só o que significa, certo? O que é uma carga elementar? Uma carga elementar é a menor carga que pode ser encontrada na natureza. A forma mais simples de encontrar a carga elementar é pegando o átomo de hidrogênio e ionizando ele. Lá em química, inclusive, tem professor que chama próton, quando é H+, eles, próton. Eles chamam de próton porque, na verdade, é só o núcleo do átomo de hidrogênio, né? Porque você perdeu lá o elétron, você fica somente com o H+, lá, no fim das contas. O que eu quero que você saiba hoje é que a carga elementar ela é a menor carga que pode ser encontrada na natureza, ela pode ser positiva ou negativa, a depender se é um elétron ou se é um próton. E aí eu tenho 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb como sendo a nossa referência. Aí, professor, então eu vou ter que decorar esse valor. Não, amor, você não precisa decorar. Essa é a novidade boa para você. Você só precisa saber que isso é a carga elementar. É a menor carga que pode ser encontrada na natureza. Professor, mas peraí. Um próton não é formado por partículas menores? Você falou que um próton ele é formado por 3 partículas menores, que são os quarks. Então tem algo estranho aí. Não tem não. Os quarks não podem ser encontrados sozinhos. Na natureza não existe, ei, um quark, tá aqui, ó, um quark, não existe. Os quarks só são encontrados de quantos em quantos? 3 em 3. A forma mais simples que se pode encontrar dos quarks é 3 quarks juntos formando um próton. Essa é a forma que a gente pode encontrar eles. Eu não posso encontrar um quark sozinho. Existem alguns quarks que são trabalhados teoricamente hoje em dia. Mas para o Enem, professor, para o Enem, eu gosto muito disso. Para o Enem, para os vestibulares principais, trabalha-se basicamente 2 quarks. É um quark que se chama up e um quark que se chama down. Esse quark, chamado de up, ele tem uma fração de 2/3 da carga elementar. O quark que é chamado de down, ele tem uma fração de menos 1/3 da carga elementar. Muita gente pergunta assim, pô, então peraí, os quarks têm carga. O nêutron, ele é formado por quarks. E o próton também. Mas como é que um nêutron formado por quarks, assim como o próton também é formado, o nêutron não tem carga? Qual foi o erro, professor? Ah, massa. É assim, ó. É que o próton, ele é formado por 2 quarks do tipo up e apenas um quark do tipo down. Resultado, 2 vezes 2/3 da carga elementar menos 1/3 da carga elementar. Isso resulta em 4/3 menos 1/3. 4/3 menos 1/3 daria 3/3 da carga elementar, o que equivale a uma carga elementar. É por este motivo que o resultado da carga de um próton é uma carga elementar. Se a gente vai e pega o nêutron como referência, o nêutron, meus amigos, ele tem 2 quarks do tipo down e um do tipo up. E daí, professor? É que se tiver 2 do tipo down e um do tipo up,
ficaria 2 vezes menos 1/3 da carga elementar. Mais 2/3 da carga elementar. 2 vezes menos 1/3 dá menos 2/3. E menos 2/3 mais 2/3 dá 0. Resultado, a carga do nêutron é nula. A carga do nêutron é 0. Então, eu queria esclarecer isso, né? Já para a gente entender 2 coisas. Existe carga menor do que a elementar? Existe. Preste bem atenção. Existe carga menor do que a carga elementar. Pode ser encontrada na natureza uma carga menor do que a carga elementar? A resposta é não. As frações de carga menores que existem são as dos quarks. Porém, eles não podem ser encontrados separadamente. Por isso, a carga elementar continua sendo a de um próton ou simplesmente a de um elétron. Tudo bem? Dito isso, eu queria que vocês conseguissem compreender o que vai representar um corpo eletrizado. O que significa um corpo estar eletrizado? O que significa um corpo estar neutro? Aí vamos para o básico, né, meus amores? Vocês estudaram um pouquinho de química na vida e tem algumas coisinhas que vocês conseguiram entender. A matéria, ela é eletricamente neutra. Então, um átomo, ele é eletricamente neutro. Ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, numa certa estabilidade. Daí a gente entende que, para que o corpo, a matéria, fique eletrizada, só tem um caminho. Alterar o número de elétrons. Porra, mas é muito básico de verdade. Aí vocês não me venham fazer uma grande merda. Que é não entender exatamente o que eu vou falar agora. Eu digo assim, ó, é o 0. Professor, eu não entendi isso. Aí você arma uma barraca, entra nessa barraca e fica estudando só isso, só isso, só isso, a vida todinha. Não entendi ainda, a vida todinha. 10 horas, 20, 30 horas. Não saia daquilo que é o seu 0 para um passo à frente sem ter entendido. Eu já vi alguém falando de estratégias de, não, você vai estudando, aí você vai pegando aos poucos. Não, não vai não, pegando aos poucos não. Eletricidade eu tenho que entender uma sequência. E tem coisa que é bem simples. Por exemplo, como é que eu faço para eletrizar um corpo? Meu amor, só tem 2 saídas. Ou você aumenta o número de elétrons, ou você diminui o número de elétrons. Não tem como, meu querido, você ir lá no núcleo e arrancar um próton do núcleo. Ou botar um próton lá. Então, por exemplo, não existe a expressão excesso de prótons. Não existe. Essa expressão, no processo de eletrização, ela é inexistente. O que eu posso ter é uma falta de elétrons. Meu amigo, se tem mais prótons que elétrons, não é porque tem mais prótons. É porque está faltando elétrons. Porque, na verdade, só quem tem mobilidade de sair e de entrar nos átomos são os elétrons. Então, a gente vai entender o seguinte, ó, preste bem atenção. Se o número de elétrons for igual ao número de prótons, esse corpo fica eletrizado? Não, não fica. Ele fica neutro. A gente diz que ele é eletricamente neutro, quando a gente tem essa parelha aí. E aí, em consequência disso, temos a garantia de não ter carga elétrica. A quantidade de carga líquida é nula. Agora é o seguinte, se você conseguir deixar os elétrons em sua maioria, professor, como é que acaba faz isso, hein? Ah, massa, aula de hoje, vamos falar sobre isso. Se chama processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? É um processo para aumentar o número de elétrons ou diminuir o número de elétrons. Professor, mas como isso é possível? Já já vou lhe explicar. Por enquanto, entenda uma coisa. Se o número de elétrons superar o número de prótons, criou-se essa diferença? Criou-se. Se isso acontecer, dizemos que ele está eletricamente negativo. E aí, nesse caso, a gente diz que ele adquire uma quantidade de carga que ela é negativa. Se por um acaso o número de elétrons ficar inferior ao número de prótons, aí nesse caso nós dizemos que ele está eletricamente positivo. E dessa forma, a gente diz que a quantidade de carga é positiva. Tudo bem? Esse é o básico para a gente aqui. Mas vem cá. Como é que eu calculo quanto de carga um corpo tem? A referência é a seguinte, ó.
Cada carga elementar, cada elétron carrega essa quantidade, certo? Então vamos supor que eu quero saber quanto de carga um corpo tem. Acompanhe comigo aqui agora. Imagine que o corpo tenha 1000 elétrons e 1100 prótons. Ó, se ele tiver 1000 elétrons e 1100 prótons, está faltando quantos elétrons? 100. Ele está carregado positivamente, com uma falta de 100 elétrons. Como é que eu vou representar matematicamente isso? Cada um elétron carrega 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, se tiver faltando 100 elétrons, a carga associada a isso é 100 vezes isso. E aí acontece uma coisa legal. A quantidade de carga que você vai calcular é sempre a diferença entre o número de elétrons e prótons, que é esse N, vezes a carga elementar. Perceba que se você pegar a quantidade de carga e dividir pela carga elementar, você sempre vai obter um número inteiro. Como assim, professor? Não é possível, meu amor, você ter meio elétron a mais. Não tem como estar faltando metade de um elétron. Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Por isso esse N aqui é um número inteiro. E ele sempre será um múltiplo de quem, gente? Da carga elementar. Mas percebam que esse N, que aqui está, ele na verdade é o número de prótons menos o número de elétrons. Esse N, ele nem é o número de prótons, nem é o número de elétrons. Ele é o delta. Ele é o número de elétrons que está em falta, ou ele é o número de elétrons que está em excesso. Então você pega lá o delta. A quantidade que tem a mais ou a quantidade que falta. Você joga ali e você encontra a quantidade de carga associada a ele. Tudo bem? Para a gente conseguir entender como a gente faz isso, eu vou para uma terceira etapa na aula com vocês. Eu vou explicar para vocês já, e para explicar isso eu vou precisar usar aqui alguns argumentos antes, que é o que nós chamamos de processos de eletrização. Aí, de novo, eu sou muito sincero, até falaram no curso online esses dias, os comentários lá na plataforma, né? Você é sempre sincero assim, não sei o quê, eu acho que eu devo ter falado algumas coisas e me excedido um pouco na primeira aula de abertura, e aí as pessoas comentaram algo do tipo lá na plataforma. E aí, esses comentários, eles ficam fechados, tá? Graças a Deus. Tipo, não fica para todo mundo. E aí eu fiquei respondendo essa galera, e a galera metendo isso lá, né? E eu vou ser sempre. Porque eu tô aqui para vocês crescerem. Eu não tô aqui para enrolar nada, não. Eu tô aqui para falar a verdade mesmo. Eu tô aqui para estimular vocês a estudarem. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu estarei aqui para estimular vocês. O que a gente está estudando é uma coisa muito séria, pô. É ciência. Física é a matéria mais complexa que existe de todas. Eu não posso estar aqui brincando de explicar coisas para vocês. E eu também não vou explicar o desnecessário. Eu vou explicar para vocês sempre o que é necessário. Não me espere que eu faça uma aula dizendo assim, vocês lembram que quando uma carga é positiva e a outra é positiva, elas se repelem? Ah, deixa eu anotar aqui para vocês. Positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, repele. Positivo com negativo, atrai. Vamos revisar. Aí o cara fica, né? Não precisa. Porque a pessoa, tipo assim, parece que ela nasceu, ela sabe disso e, tipo, ninguém precisa dizer isso para você. Existem coisas em vários conteúdos que é assim. Que por mais que o seu nível seja muito baixo, que você não entenda nada, você sabe. E eu não preciso ficar mastigando isso. E aos poucos a gente vai entender isso. O que é um processo de eletrização? Eu preciso entender o que eu estou estudando. Fazer um processo de eletrização é gerar uma desproporção entre o número de elétrons e o número de prótons. Necessariamente no número de elétrons. Porque não tem como eletrizar alterando o número de prótons. Então, meus amigos, os processos de eletrização que a gente vai estudar são eletrizar fazendo atrito, eletrizar fazendo contato, eletrizar por indução, a famosa indução eletrostática, ou simplesmente eletrizar usando radiação. Nós chamamos de fotoeletrização. Essas são as 4 formas de alterar o número de elétrons. Vocês estão vendo que eu estou falando o tempo inteiro isso, né? São formas de alterar o número de elétrons. O tempo inteiro a gente tem que saber isso.
É básico. O tempo inteiro eu vou falar de isolantes e condutores. Isolantes e condutores. O curso todinho de eletricidade. Isolante, condutor, em várias etapas. E o básico nós sabemos. Os condutores têm um maior número de elétrons livres. Lá, as cargas elétricas se movem com grande mobilidade. É muito fácil para os elétrons se movimentarem em um condutor. Isso não ocorre em quem, gente? Em um isolante. Essa é a primeira informação sobre isolante e condutores que eu vou dar para vocês. E o que mais, professor? Nada mais. Depois eu falo o resto. Hoje é só isso. Já eu falo outra coisa. Mas nesse momento é só isso. Os elétrons eles têm mais mobilidade para se movimentar nos condutores do que nos isolantes. Então os elétrons têm pouca mobilidade em quem, gente? Nos isolantes. Tudo bem? Que legalzinho. Mas para eu explicar isso aqui para vocês, eu vou pedir licença para falar de uma lei de extrema relevância chamada Lei de Coulomb. Coulomb fez um estudo massa, de forma resumida aqui para vocês, e ele deu uma colada em Newton. Literalmente. Tem até uns memezinhos na internet que fala isso, e bota Coulomb colando de Newton. E, na verdade, é porque Isaac Newton escreveu a Lei da Gravitação Universal. Ele disse que a força gravitacional era uma constante, produto das massas, pelo quadrado da distância. E aí, olha só, o que é que Coulomb foi investigar? Olha só o que Coulomb foi investigar. Coulomb foi investigar se que com carga elétrica era a mesma coisa. Olha só que bonitinho. Newton explicou que o produto das massas interferia na intensidade da força e que era inversamente proporcional ao quadrado da distância. E veja só, Coulomb descobriu que com as cargas elétricas era do mesmo jeito. Só que ele já partiu da ideia de Newton e já testou, sabendo que isso aqui era verdade. E resultado, meus amigos, deu certo. Só que o que eu quero que vocês saibam, por toda a inspiração de Coulomb e Newton, né, tem gente que chama de cola, mas foi inspiração, ele faz um estudo para mostrar, gente, o que acontece na interação entre cargas elétricas. Supondo, por exemplo, que elas são positivas no nosso exemplo aqui, cargas positivas se repelem, e aí vem o que Coulomb explicou para a gente. E a primeira coisa que Coulomb explicou para a gente é que só existe uma interação aí. Apesar de Newton falar de par de ação e reação e separar em duas forças, na verdade existe uma interação aqui. E qual é a coisa mais importante aqui? Fiquem atentos. Newton explicava lá, por exemplo, se eu pegar esse piloto e soltar ele, é a Terra que está puxando esse corpo para baixo. O que é que nós sabemos e é de extrema relevância? A força que a Terra exerce nesse piloto para puxar ele para baixo é igual a que esse piloto exerce na Terra para puxar o piloto para onde? Piloto, ó. A força que esse piloto exerce para puxar a Terra para cima é igual a que esse piloto... Menino, de novo isso. O que o piloto exerce na Terra é igual ao que a Terra exerce no piloto. Menino, 2 horas para falar isso. Isso está relacionado à força gravitacional. É o produto das massas que depende da força. Perceba que a definição da força gravitacional vai depender das duas massas. Ah, mas uma massa é pequena e a outra é grande. Não importa, a força vai ser definida pelo produto das duas. Então a força que atua na massa pequena também atua na massa grande, com a mesma intensidade. Isso gera o que nós chamamos de par de ação e reação. Coulomb trouxe isso aqui. Independentemente de uma carga ser maior do que a outra, a força que atua em uma também atua em quem, gente? Na outra. Essa é a força elétrica de Coulomb. E ele conseguiu, gente, mostrar que isso tinha uma relação com a distância. E essa relação era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Resultado, facilmente, fazendo uns recursos experimentais, ele mostrou que a força elétrica dependia do produto das cargas em módulo e que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que seria da química sem Coulomb? Quando você vai explicar lá ligações intermoleculares, pontes de hidrogênio, ligações de Van der Waals, ligações covalentes, ligações metálicas, ligações iônicas.
Para conseguir explicar algumas coisas, é necessário. Para entender geometria molecular, é necessário entender um pouco disso. No nosso cotidiano, vocês não vão estar aplicando isso a duas cargas pontuais. As aplicações disso também são mínimas. Aí a pessoa vem logo pensando assim, então não cai no Enem, né, professor? Eu te prometo que não vai cair no Enem uma questão dizendo assim, se uma carga vale tanto e a outra vale tanto e a distância é tanto, calcule a força entre as cargas, não vai cair. Mas daí você entender que não é importante estudar a lei de Coulomb é outra história. Meu querido, a unidade de medida de carga é Coulomb. Então, há uma importância de entender o processo que foi feito. Só que não é só isso. Coulomb começa a estudar e enfrenta o seguinte problema. Ele tinha uma relação de proporcionalidade, mas não chegava na equação ainda. Ele precisou botar uma constante. Só que qual era o grande detalhe? Quando eu pegava duas cargas e colocava no vácuo, a interação era uma. Se eu botasse no ar, a interação era outra. Se eu pegasse duas cargas e botasse concreto no meio, uma parede de concreto no meio e eu botasse duas cargas para interagir, a interação era outra. Coulomb mostrou que o meio influenciava na interação entre as cargas. E aí, senhoras e senhores, surge uma coisa que se chama permissividade elétrica. Vocês vão anotar aí como sendo a letra epsilon. Isso se chama permissividade elétrica. A permissividade elétrica tem a ver com a interação entre as cargas naquele meio ser maior ou menor. Só que só tem um erro. Permissividade não tem a ver com permitir. Porque fica parecendo que permite a interação ou não permite a interação. E não é isso. É claro que todo mundo está acostumado a ver a constante eletrostática de Coulomb. A constante eletrostática é 1 sobre 4π vezes 0. Professor, lascou minha vida, foi agora, aqui nesse momento. Fica tranquilo. Eu estou mostrando isso aqui agora porque a gente vai precisar disso em 2 momentos só. Aqui e lá em capacitores. Mas fica de boa. Eu só quero, nesse momento, que você saiba uma coisa. Isso aqui é a permissividade elétrica do meio. E daí, professor? Eu só quero que você entenda que essa força depende do meio. Ela depende das cargas, depende da distância, mas ela depende de quem? Do meio. Dependendo do meio, essa interação pode ser mais forte ou mais fraca. Saiba só disso, por exemplo, ela é muito forte no vácuo. Mas se eu botar no ar, ela diminui. Se eu botar no óleo, ela é menor ainda. Pô, se você souber disso, eu estou super feliz. Ele conseguiu mostrar que a força elétrica era uma constante, produto das cargas em módulo, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é a famosa força elétrica de Coulomb. Aí é claro, gente, que se eu mantenho as cargas e dobro a distância, se eu dobrar isso aqui ao quadrado, faz a força diminuir 4 vezes. Se a distância triplica, a força cai 9 vezes. Se a distância fica 4 vezes maior, a força diminui 16 vezes. E assim eu posso conectar a intensidade da força com a distância, fazendo uma relação com o quadrado dessa distância. Saudável para todo mundo? Então são 3 coisas que eu tenho que saber e que Coulomb mostrou. Depende do produto das cargas, depende do quadrado da distância, depende do meio. Vocês vão fazer umas questõezinhas no material. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas é porque o momento só cabe isso. Que vocês vão aplicar a lei de Coulomb e vão ficar meio puto assim, que vai fazer as questões. Essa questão de cálculo aqui, não sei o quê. Tem alguns vestibulares que cobram essa parte mais analítica, né? Tipo a Unicamp, que tem uma prova inteira de cálculo, toda. As 8 questões são de cálculo na prova objetiva. E alguns vestibulares, como a UES, também são um pouquinho mais tradicionais. E aí cai essas coisas. Aí eu boto no material para você desenvolver o raciocínio e acabar tendo habilidade para aquilo. Mas não pensando que você está aprendendo mais ou menos física por conta disso, não. É habilidade matemática. Por exemplo, tem uma carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui. Calcule a força numa carga que eu boto aqui no meio. Aí tem 2 cargas. Se eu dobrar a distância, o que acontece com a força? É tudo manipulação matemática. Física mesmo aí, tá bem leve.
É só entender mesmo a lei de Coulomb. No momento, se você entender a lei de Coulomb, eu vou ficar muito feliz. Porque a partir daqui, com isso, a gente vai entender muita coisa. E para começar, eu quero fazer uma observação que aí sim, isso aqui não é algo intuitivo. E aí eu preciso que vocês anotem no cantinho aí, tá? Quando você aproxima um corpo que está carregado positivamente de um corpo que está neutro. Senhoras e senhores, quando se aproxima um corpo carregado positivamente de um corpo que está neutro, o corpo neutro, ele tem elétrons. O corpo neutro, ele tem um equilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons. A presença de uma carga positiva ali vai atrair elétrons. Essa presença daqui, ela vai acabar gerando uma força maior do que a que os átomos estão exercendo sobre aqueles elétrons para manter eles nas suas eletrosferas. Resultado, os elétrons começam a migrar para essa superfície do corpo. Começam a migrar para este lado. E na hora que esses elétrons migram para esse lado, obviamente, o outro lado fica faltando elétrons. Ah, professor, então houve uma eletrização. Não, amor, não. Algum elétron saiu do corpo? Não, não saiu. Nenhum elétron saiu ainda. Esse corpo não está eletrizado. Ele está o quê, gente? Neutro. A uma certa distância, você conseguiu fazer uma indução só. E não é uma eletrização por indução. Não é uma eletrização por indução. É só uma indução. Você conseguiu fazer com que as cargas polarizassem a uma certa distância. Aí vocês conseguem enxergar que é como se uma carga negativa estivesse mais perto e uma carga positiva ficasse mais longe. E essas quantidades fossem iguais. Aí eu vou representar assim, ó. É como se existisse uma distância que está provocando atração e uma outra distância que está provocando repulsão. E aí, como a distância que provoca atração é menor, a força de atração é maior do que a força de repulsão. Resultado, ó. Como quem está sendo atraído está mais perto e a quantidade de carga é a mesma, a força de atração ela é maior do que a força de repulsão. Resultado, quando um corpo neutro é aproximado de um corpo carregado positivamente ou negativamente, ocorre uma atração. Isso não é intuitivo. Essa informação é importante da gente anotar. Sempre que um corpo neutro for aproximado de um corpo carregado, ele é atraído. Vou já mostrar para vocês aí, no experimento, como isso é possível. E agora me sinto muito à vontade para mostrar para vocês como ocorre um processo de eletrização por atrito. Então vocês vão notar no cantinho aí, eletrização por atrito. No material a gente sempre deixa um espaçozinho lateral para ajudar vocês a anotarem algumas coisas aí do lado. Aí, de novo, eu acho legal que tem gente que... Tudo é uma tabela. Tudo é uma tabela. Tipos de eletrização. Aí tem uma tabela. Aí tem assim a tabela. Aí, do lado tem assim. Fica com carga de sinais opostos. Fica com cargas de mesmo sinal. Mesma quantidade de carga. Indefinido. Tudo é uma tabela. Tudo. Eu sou puto com tabela. Puto. Vocês aos poucos vão entender por quê. Existem circunstâncias para tudo. Aqui não cabe, não. E eu quero que vocês entendam isso. O que é eletrizar por atrito? Vamos com calma. Primeiro, o que é eletrizar? É um processo que gera uma desproporção entre o número de elétrons e o número de prótons. Porra, então se você pensar assim, ó. Eu vou esfregar dois corpos para que um fique com mais elétrons e o outro fique com
menos. É isso que eu vou fazer. E quando você fizer isso, você vai ter que fazer os elétrons saírem de um corpo e irem para onde? Para o outro corpo. E a grande questão é, por quê? Por que que se eu pegar dois corpos e esfregar, friccionar, por isso faz. Vou mostrar já para vocês ali. Faz bacana mesmo. Eu vou esfregar dois corpos lá. O que é necessário para que um receba e o outro doe, se ambos estão neutros? Senhoras e senhores, se ambos estão neutros, o que vai motivar os elétrons saírem de um corpo para o outro, de maneira forçada? Só tem uma coisa. Você estudou lá em química um negócio chamado eletronegatividade e outra coisa chamada de eletroafinidade. Lembra de estudar isso direitinho. E é outra coisa que quando a gente está estudando, às vezes você fica assim, mas vou usar em quê? Muita coisa. Aqui, por exemplo. Só é possível você forçar um material doar elétron para o outro se, e somente se, um tiver a tendência maior de doar e o outro tiver a tendência maior de receber. Entenda. Eu vou forçar um doar para o outro. Mas isso só vai acontecer se um tiver uma tendência maior de doar e o outro tiver uma tendência maior de receber. Consequência marota. Os materiais precisam ser diferentes. Ai, não, você quer fazer uma tabela. Não, uma tabela, peraí. Atrito. Quando atrito, aí materiais... Eita, peraí. Menino, atrito é materiais... É iguais ou diferentes? Atrito. Eu já esqueci. Pronto, meu amor. Pronto. Você não aprendeu. De novo, arma a barraca, entra na barraca, senta, vai estudar eletização por atrito. Você entende o que eu estou falando? Não adianta tabela, porque é entender, meu filho. O que é eletizar por atrito? É pegar dois corpos, esfregar um no outro e esperar que os elétrons passem de um corpo para o outro. A grande questão é, por que vai passar? Só passa se um tiver uma tendência maior de doar e o outro tiver uma tendência maior de receber. Resultado, se os materiais são iguais, o processo não acontece. Então eu preciso que os materiais sejam diferentes. É necessário que os materiais, eles sejam diferentes. Tudo bem? Aquele que tiver a maior tendência de doar, ele doa. O que tiver a maior tendência de receber, recebe. E a consequência disso... Ai, meu Deus, professor, e as quantidades? Amor, um vai dar e o outro vai receber. Se um deu e o outro recebeu o que o outro deu, as quantidades são iguais, amor. Tabela. Ai, tabela. É igual? Mas as cargas são de mesmo sinal ou são de sinais opostos? Meu amigo, eles estavam neutros. Um deu e, portanto, perdeu elétrons. E o outro, necessariamente, ganhou o que o outro deu. Quem ganhou os elétrons ficou carregado negativamente. E quem perdeu os elétrons ficou carregado positivamente. Resultado, meu querido, necessariamente quem ganha elétrons fica carregado negativamente e quem perde fica carregado positivamente. E a quantidade é a mesma. O que garante que é a mesma, professor? É o processo de conservação das cargas elétricas. Tem gente que pensa assim, é óbvio, né, professor? Não é óbvio, não. Ai, professor, é intuitivo. Não é intuitivo, não. É o princípio da conservação das cargas elétricas. Tem uma lei que define a conservação das cargas elétricas. As cargas elétricas vão se conservar. Resultado, se eu chamo um corpo de A e o outro de B, a quantidade de carga modulada de A é igual a de B. Só que os sinais são opostos. Essa é a eletização por atrito. Tudo bem? Bonitinho demais. Vou já aqui mostrar para vocês, na prática, como é que funciona. Quando você eletriza um corpo por atrito, atenção, por favor. De novo, vou falar de isolantes e condutores, tá? Preste bem atenção. Isso aqui é de plástico.
plástico. Se eu pegar isso aqui e eletrizar aqui assim, ó, com um material diferente, vai eletrizar aqui, ó. E só. E como é que fica aqui? Nada. E aqui? Nada. E aqui? Nada. Os elétrons têm pouca mobilidade. Se você eletrizar aqui, só vai ficar eletrizado aqui. Eu não sei se vocês já viram um experimentozinho. Ano passado eu acho que eu fiz no online esse experimento. Você pega um pedaço de papel, guardanapo. Você pega um canudo, aí você pega o papel, passa no canudo assim, 2 vezes só. Pega o canudo e joga na parede. Aí o canudo cola lá. Teve um dia que eu dei aula de manhã, eu fiz o experimento, era tipo 9 horas da manhã. Aí quando foi de noite, o canudo estava na parede. Mas por que o canudo não perdeu as cargas elétricas, já que ele estava eletrizado, quando ele fez contato? É que o canudo, quando você eletriza ele, se ele ficar eletrizado desse lado aqui e ficar eletrizado desse lado aqui, se eu fizer contato desse lado aqui, esse lado continua com carga, certo? Aí se esse lado aqui continuar com carga elétrica, essa carga não vai embora nem tão cedo. Porque os elétrons têm pouca mobilidade nos isolantes. Então é possível que essa carga que está aqui atrás ainda gere a atração. Porque um corpo neutro, que é a parede, ele pode ser atraído por um corpo que é carregado. Então, como o canudinho vai ficar com um lado carregado e o outro neutro, esse lado que é carregado vai conseguir atrair a parede. Por isso que o canudinho fica grudado na parede lá. Parece magia negra. Mas não é não. É eletricidade. Existe um outro processo de eletrização que a gente vai estudar, que se chama eletrização por contato. É muito engraçado isso daqui. E eu vou separar aqui em 2 momentos da aula para mostrar isso aqui para vocês. Eletrizar fazendo atrito é só fazer atrito. Eletrizar por contato é só fazer contato. Mas o engraçado são os exemplos. Eu gosto muito de malhar disso, porque é legal. As questões são todas iguais, assim, ó. Imagine 3 esferas condutoras idênticas, A, B e C. Você encosta A com B, depois você encosta B com C. Qual é a carga final de A, B e C? Aí eu gosto de explicar coisas elementares, como, por exemplo, por que os caras só usam esferas condutoras? Por que eles não fazem esferas isolantes? Por que é sempre condutoras? Sempre. Professor, eu já viu, não. Para fazer cálculo, nunca viu. Aqueles cálculos que você faz, soma, divide por 2. Se tiver 3 esferas, soma, divide para 3. Você nunca fez com isolante, só fez com condutor. Sabe por quê? Porque se você encostar uma esfera isolante em outra esfera isolante, ela não vai compartilhar as cargas como compartilha quem? Os condutores. Os condutores, os elétrons têm, 4ª vez que eu estou falando isso hoje, os elétrons têm mobilidade para se movimentar. Então, quando você encosta um condutor carregado com um condutor descarregado, quando você encosta, os elétrons tendem a se dividir. Por quê? Porque ele tem mobilidade para se mover, até encontrar o equilíbrio eletrostático. Se tu pegar um isolante e fizer isso, se eu pegar esse aqui que é isolante e encostar em outro, aí as cargas que estão aqui podem até passar. Mas as que estão aqui, muito bom. As que estão aqui vão ficar aqui. Você não vai ver as que estão aqui, saindo daqui e vindo aqui para frente, não. Por quê? Porque no isolante os elétrons não têm mobilidade para isso. Vocês já devem ter visto algum videozinho na internet de uma criança descendo um escorrego e o cabelo arrepiando. Muito comum, quem acompanha aí TikTok, Reels, Instagram, enfim, deve ter visto isso acontecer. Se o cara descer um escorrego de plástico, se ele descer pelo meio do escorrego, onde é que vai ficar eletrizado? Só o meio do escorrego. Será que isso aconteceria se ele descesse num escorrego de alumínio? De metal? Acontecia não. Porque na hora que ele estiver descendo, que a eletrização for acontecendo, as cargas já vão o quê, gente? Já vão se distribuindo. Ainda mais se estiver ligado em quem? Na Terra. Aí é que as cargas vão embora. Não acontece quando é um material isolante. De vez em quando eu vou falar um pouquinho disso. Mas eu gosto de falar da eletrização por contato. Mas a primeira coisa que eu vou falar, já para quebrar o gelo, é que é uma eletrização que acontece gerando compartilhamento de carga através de quem?
do contato. Beleza? Show de bola. Os materiais precisam ser iguais? Precisam ser diferentes? Tanto faz. Pode ser igual, pode ser diferente. O processo da eletrização por contato acontece quando, professor? Imagina. Quando tem contato. Mas, professor, e aquelas questões que você estava falando, das esferas condutoras? Ah, legal. Aquelas as que tem cálculo. Que é tipo, eu quero calcular qual foi a carga final da esfera. Pronto. Naquele caso específico, meus amigos, só vão existir duas situações. Eu vou separar aqui, ó. Situação 1 e situação 2. Situação 1. Anota aí. Esferas condutoras iguais. Só para quem pode não ter acompanhado o raciocínio, a eletrização por contato acontece quando dois corpos fazem contato. Que corpo? Sei lá, eu e um metal. Dois metais. Um isolante e um metal. Dois isolantes. Dois corpos que fazem contato, eles tendem a compartilhar a carga. Agora, aquele compartilhamento que você faz cálculo é diferente. Que é aquele que você pega esferas condutoras iguais, por exemplo, e coloca em contato. Exemplo, sei lá, o cara vai lá e faz um cálculo bem assim. Isso aqui alimenta o ego, viu? O cara fica feliz demais. O professor faz isso, o cara fica, isso aí eu entendi. Ixi, eu tô feliz. Uma esfera tem mais 8 microcoulombs. Imagina só, se você encostar numa esfera idêntica que está neutra. Senhoras e senhores, se uma outra esfera estiver neutra e você encostar as duas, imagina só o que vai acontecer. Se elas forem idênticas, elas vão compartilhar exatamente igual a carga. Ou seja, tem quanto aqui? Mais 8. Vai ficar quanto para cada? 4 para cada. Acabou, velho. É motivo de muita felicidade. A pessoa olha e diz assim, ai, professor, obrigado, agora eu estou entendendo física. Massa. Ainda bem que eu não estou nem ensinando isso para vocês, eu estou só botando aqui como sendo exemplo, eu vou explicar por que isso acontece. Primeiro, só acontece porque são esferas o quê, gente? Condutoras. Segundo, vamos para a utilidade, certo? Beleza. Que essa daqui vai ficar com mais 4 microcoulombs e essa vai ficar com mais 4 microcoulombs. Elas compartilham carga até entrar em equilíbrio. Agora me ajudem só com uma coisa, que é um negocinho que vocês deixam passar batido e eu não quero deixar não. Isso aqui é A, isso aqui é B. A, B. Nesse processo, quem foi que doou o elétron para quem? Veja, quem tem carga? A. B está o quê? Quem está devendo elétrons? Quem está devendo elétrons? A ou B? A. B deve alguma coisa? Tem excesso? Tem falta? B está devendo agora? Olha para B. B estava o quê? Neutro. B agora deve? Deve ou não deve? Deve, está carregado por pulsamento. Deve ou não deve elétron? Deve. A deve mais ou deve menos que antes? Mais ou menos que antes? Menos. Vou perguntar de novo. Quem doou elétrons para quem? B estava o quê, gente? Neutro. B ficou o quê? Positivo. Para ficar positivo, B teve que ceder elétrons. Então, nesse caso, era A que estava carregado. Verdade. Mas para compartilhar o problema de A, que era falta de elétrons, B teve que compartilhar da falta de elétrons. Para isso foi que B fez. Compartilhou elétrons com quem, gente? Com A. E eu juro a vocês, essa é a parte mais importante, mas é a parte que as pessoas não sabem. E essa é a mais importante. Se pegar um corpo eletrizado e encostar no outro, eles vão compartilhar a carga, mas eles vão compartilhar quem? Elétrons. Porque só os elétrons podem se movimentar de um corpo para onde? Para o outro. E a gente precisa entender. Foi o corpo neutro, meu amigo, que deu elétrons. Só que a gente tem uma coisa na cabeça que é, mas foi A que deu carga para B, né? Tanto é que agora, ó, entendeu? Foi A que deu para B, que B não tinha nada, quem tinha era A, aí foi A que deu carga. É bem verdade, nesse sentido. Mas só aconteceu porque B doou elétrons para quem? Para A. Tudo bem? Só existem duas possibilidades. Esferas condutoras idênticas e esferas condutoras de raios diferentes. 2.
esferas condutoras de raios diferentes. Imagine aqui uma de raio menor e uma outra de raio maior. Sei lá. Vamos imaginar aqui também A e B. E vamos imaginar aqui que o raio dessa daqui é R e o raio dessa daqui seja 3R. Show? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar as duas carregadas agora. E vou fazer elas compartilharem a carga, certo? Eu vou fazer o seguinte. Imagine que essa daqui tenha mais 10 microcoulombs. E que essa daqui, eu vou botar mais 10 não, vou botar um exemplo que vai fazer a gente pensar. Eu vou botar mais 6. Mais 6 e mais 6. As cargas são o quê? Iguais. Veja, a quantidade de carga que A tem é igual à quantidade de carga que B tem. A pergunta é, se encostar, haverá trânsito de elétrons? Se sim, quem doará elétrons para quem? Senhoras e senhores, dependendo do tamanho, pode acumular mais carga ou menos carga. E digo mais, se as esferas condutoras tiverem raios diferentes, que é o caso dessa situação que a gente está vendo aqui, anotem assim, ó, a quantidade de carga é proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior o raio, maior a quantidade de carga acumulada. Ai, meu Deus, professor, mas por que não é proporcional ao volume nem à área? Ó, não vai ser hoje que eu vou explicar para vocês. Mas a gente vai ter uma aula que eu vou explicar o que é um potencial elétrico. As cargas são compartilhadas até que os potenciais elétricos se igualem. Essa aula vai ser massa de verdade. Se tem uma aula que a gente consegue quebrar um monte de expectativa, é essa aula de potencial elétrico. Ela tem tudo para ser ruim, mas a gente consegue dar uma transformada nela. Eu botei aqui exatamente para ninguém nem anotar ainda, certo? Mas, ó, para que os potenciais sejam iguais, carga e raio devem ser proporcionais. Só para explicar já, porque eu tenho certeza que tem uma pessoa pensando, ah, meu Deus, mas a pessoa que pensa à frente mesmo, mas por quê? Pronto, só para deixar claro. Resultado, quem é que tende a acumular mais? B. B acumula quanto mais? 3 vezes mais que A. Resultado, quando você encostar, vai haver compartilhamento. A pergunta é, quem vai doar elétrons para quem e por quê? Sei lá, professor. Primeiro passo, quanto é de carga que tem no início? 12. No final tem que ter quanto? 12. Ou seja, acompanhe comigo, ó. A carga final de A mais a carga final de B vai ter que dar os mais 12. Por uma questão de conservação das cargas elétricas. Só que, meu neném, B é 3 vezes maior. Se B é 3 vezes maior, então a carga final de B é 3 vezes a carga final de A. Concordam? Porque B é 3 vezes maior. Olha para cá agora. A carga final de A mais B, não é 3 vezes a de A? 3 vezes a carga final de A. Igual a mais 12. Eu odeio fazer esses cálculos dessas questões aqui. Mas é só porque eu tenho que mostrar mesmo a relação, tá? 1 mais 3, 4. Vai ficar 4 vezes a quantidade de carga final de A igual a mais 12. A carga final de A é mais 12 por 4, que é mais 3. Se a carga final de A é 3, a de B é 3 vezes 3, 9. Até porque, somando 3 com 9, teria que dar 12. Resultado. A carga final de A aqui foi 3. E a carga final de B aqui foi 9.
Quem doou elétrons para quem? Não sei, professor. É fácil, olha para cá. A tinha mais 6, B tinha mais 6. B ficou com mais 9. B ficou devendo mais do que antes. Se B ficou devendo mais que antes, é porque B perdeu ainda mais elétrons. Se você olhar para A tinha mais 6, passou a ter quanto? Mais 3. Então, A passou a dever menos. Ele ficou menos positivo porque ele recebeu elétrons. Portanto, vocês notam aí que foi A que recebeu elétrons de quem? De B. Foi B que doou elétrons para A. Tudo bem? Tranquilos aí? Show de bola. Meu cameraman, Cleberson. Vamos para outra câmera ali para mostrar umas cositas más. Senhoras e senhores, é uma satisfação apresentar para vocês o famoso gerador de Van der Graaf. Vamos falar sobre ele aqui um pouquinho durante o curso. Tô doido que o Enem cobre ele, que é um filho que às vezes se comporta de um jeito, às vezes se comporta de outro. No final das contas, a gente tem aqui algumas influências, como por exemplo, o A está mais seco, se o A não está, a gente vai conseguir fazer um pouquinho mais. Ou não. Mas eu queria mostrar a estrutura dele para vocês de todo modo, tá? Essa fitinha que vocês estão vendo aqui, meio marrom, amarelado, sei lá, ela é de borracha. Aqui embaixo, vocês estão vendo uma partezinha metálica, equivalente a essa daqui de cima, tá? Ó, equivalente a essa daqui de cima. Isso aqui é uma paletazinha metálica que vai fazer atrito com essa partezinha de borracha. Isso vai causar um processo de eletrização, certo? Então, tudo isso aqui vai ficar eletrizado. Resultado que eu queria que vocês percebessem. Essa borracha, ela vai ficar eletrizada positivamente. Vocês devem estar vendo aí que existe um espaçozinho aqui, ó. Tem um espaçozinho aqui, ó. Um espaçozinho aqui entre essa peça metálica e essa peçazinha aqui que tem uma fitazinha de borracha que vai ficar aqui correndo aqui, porque tem uma máquina aqui que eu ligo na eletricidade e faz ela ficar rodando. Mas toda a eletricidade que eu vou gerar aqui é por atrito, não tem nada a ver com a tomada. O processo aqui é só mecânico, tá ligado na tomada só para fazer o processo mecânico, que é eletrizar por atrito. Resultado. Quando isso aqui estiver carregado, suponha, por favor, isso aqui ficou carregado positivamente. Se isso aqui ficar carregado positivamente, essa pecinha ela está neutra. Se isso aqui está carregado positivamente, essa pecinha neutra vai ter os elétrons descendo aqui, correto? Ela está positiva, os elétrons vão querer ficar descendo aqui, ó. Só que eu tenho uma peça aqui, que é essa esferazinha aqui, que ela tem um encaixezinho aqui assim, que vai entrar exatamente nesse buraquinho que vocês estão vendo aqui, ó. Essa pecinha aqui é exatamente uma pecinha que tem bem aqui no meio, tá bem no fundo aqui. Eu vou pegar aqui nessa pecinha, eu estou segurando nessa aqui, que está ligada exatamente a esse ponto. Eu vou encaixar essa pecinha exatamente aqui em cima. O que é que vai acontecer? Os elétrons estão sendo atraídos aqui para baixo. Então, quando chegar aqui, os elétrons vão querer mergulhar onde? Vão mergulhar aqui, ó. Então, os elétrons vão ficar mergulhando aqui, ó. Na hora que os elétrons começarem a mergulhar aqui, essa calota tende a ficar o quê? Positiva. Vamos tentar observar o que é que pode acontecer em consequência disso, tá? Eu espero muito, muito, muito que dê certo. Mirou, deu certo. Show de bola. Eu agora vou pegar um papelzinho aqui que está neutro. Esse papelzinho aqui ele está neutro, certo? E aí, eu vou tentar carregar aqui. Deixa eu ver se está funcionando direitinho. Está funcionando direitinho. Então, ó, esse papel está neutro, certo? Vou botar ele aqui em cima. Está aqui o papelzinho neutro, aqui em cima, certo? Essa esfera vai ficar carregada positivamente. Quando ela ficar carregada positivamente, o papelzinho está neutro. Então, ela vai roubar elétrons de quem? Do papelzinho. O que é que vai acontecer quando o papelzinho perder os elétrons? O papelzinho vai ficar carregado positivamente. E qual é a consequência disso? Obviamente, o papelzinho vai voar inteiro, não vai conseguir grudar lá. Exatamente, porque aqui vai estar gerando uma
esse barulhinho que a gente escuta, Ixi, Maria, é um barulhinho da descarga elétrica. Em pequenas proporções, é o que seria um relâmpago e um trovão. Então, o relâmpago é a descarga elétrica e o trovão é o efeito sonoro, que a gente escuta lá. Agora eu vou mostrar essa pecinha para vocês, depois eu vou lá para o quadro e mostrar uma coisa para vocês importante, certo? Essa pecinha tem um formato que não é dos melhores, mas ele tem umas pontinhas. De acordo com o poder das pontas, nas pontinhas acontece uma grande concentração de cargas elétricas. Só para vocês entenderem, isso aqui é de metal. Metal. Vou botar isso aqui em cima, ó. Parado. Não é o vento, nada, certo? Paradinha aí, ó. Eu vou ligar aqui, ó. E o que é que vocês estão observando? Do nada, a peça entrou em movimento de rotação. Por que que ela está girando? E ela está girando no sentido contrário à pontinha, tá vendo? Ó? Girando no sentido contrário à pontinha. Por que que isso aconteceu? Eu mostro já já para vocês por que que isso aconteceu. Antes, eu queria tentar mostrar para vocês essa descarga elétrica acontecendo. Deixa eu só apagar aqui. Acredito que vai dar para ver legal aí. Acho que vai conseguir capturar no final das contas. Quem está ali no online vai ver também, certo? Chegar aqui, vou botar a lâmpada aqui, ó. Vocês percebem que não está acontecendo a descarga elétrica, não está acontecendo ainda, e a lâmpada já pisca um pouquinho. Aí agora, ó. E agora na minha mão, ó, tá na minha mão agora aqui, ó, separado, ó. E eu consigo acender a lâmpada. Obviamente, isso acontece porque está acontecendo uma condução. Perceba, ao mesmo tempo que a lâmpada pisca aqui, a descarga elétrica aonde? No meu braço aqui, ó. Senhoras e senhores, é pura eletricidade e é um processo de eletrização por atrito. Então isso aqui é um processo de eletrização por atrito, obviamente. A lâmpada só acende porque tem diferença de potencial e a gente vai entender como isso acontece. Show de bola? Sempre quando a gente termina o processo, vai ficar um pouquinho de carga elétrica acumulada ali e a gente depois pode gerar uma descarga elétrica. Se eu tocar nessa esfera e pedir para alguém fazer um contato comigo aqui com um dedo, Cleberson, vem aqui. Apareça aqui, pô, só para ver se você vai sentir aqui a coisa acontecer. Eu faço com ela aqui também já já. Só para ver aqui. Grande Cleberson. Vocês vão ver meu cameraman, viu, pessoal? Isso é uma oportunidade ímpar. Olha como ele é lindo, ó. Ó, eu vou pegar aqui, certo? Você vai só aproximar do meu dedo, certo? Sentiu? Vou fazer só com uma... Só aproxime. Senhoras e senhores, vamos ali para o quadro, porque eu quero mostrar para vocês aqui por que aquela pecinha ela entrou em movimento de rotação. Eu não sei se vocês começam a pensar, mas a gente vai estudar em eletricidade atmosférica. A descarga que vocês veem ali e o som que vocês escutam, em pequenas proporções, guardadas as devidas proporções, seria um relâmpago e um trovão. Obviamente, um trovão a gente consegue escutar um som muito mais grave, o efeito luminoso é diferente. A gente vai ter uma aula específica que a gente vai falar só sobre eletricidade atmosférica. Fiquem bem tranquilos porque a gente vai falar sobre isso. Queria aqui que vocês acompanhassem comigo agora. Por que aquele torniquetezinho ele ficou girando lá? É uma questão experimental que pode aparecer no Enem e eu vou ser muito sincero a vocês. Se cair, é difícil alguém acertar. Claro, vocês viram, né? Vocês vão acertar. Naquele gerador, só o fato de estar perto, eu fico sentindo um ventinho em mim toda hora. Um vento. A esfera,
ela o tempo inteiro arranca elétrons do ar. Aí o tempo inteiro ela arranca elétrons do ar e as moléculas fazem exatamente o que o papelzinho estava fazendo. Quando eu soltava o papelzinho batia e era repelido. As moléculas do ar fazem exatamente a mesma coisa. Se eu botar uma vela do lado dessa esfera, uma vela, a vela vai ficar tipo assim, ó. Como se eu estivesse fazendo assim, ó. Soprando, literalmente. A gente chama isso de sopro elétrico. Isso acontece porque o ar ioniza, perdendo elétrons. O contrário pode acontecer, professor. O corpo pode estar carregado negativamente, pode ganhar elétrons e isso também provocar uma repulsão. Ambas as coisas podem acontecer. Mas eu queria explicar de forma especial aqui o que aconteceu com aquele torniquetezinho. Ó, a gente tem um formato mais ou menos assim. E aí, essas pontinhas, elas são bem mais pontiagudas do que o próprio material. Ó. Então, todas essas pontas aqui, elas estão carregadas positivamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, viu? Essas pontinhas estão carregadas positivamente. Eu coloquei aqui nessa posição para ficar mais fácil aqui, ó. Agora imagine uma molécula aqui assim, ó. Na hora que essa molécula se aproxima dessa pontinha, que está carregada positivamente, qual a tendência? Que essa molécula perca o quê, gente? Elétrons. E na hora que ela perder elétrons, essa molécula, ela também vai ficar o quê, gente? Positiva. Positivo com positivo causa uma repulsão. Essa molécula é repelida nessa direção, enquanto que esse torniquete é repelido nessa outra. Resultado, essa pecinha ela recebe uma força para cá, tá vendo? Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Essa pecinha também vai receber uma força para cá. Essa pecinha também vai receber uma força para cá. Essa pecinha também recebe uma força para cá. Toda essa pecinha gira nesse sentido aqui, ó. Foi por isso que vocês viram ela entrar em movimento de rotação. E a força é grande. Por quê? Porque aquela peça é metálica. Eu não peguei uma peça de plástico bem leve. Eu peguei uma peça metálica. E essa peça metálica entrou em movimento de rotação, como vocês conseguiram observar lá no nosso experimento. Tranquilo para vocês? Perfeito demais. Agora eu queria fazer uma explicação aqui, digamos que, do último processo de eletrização que a gente vai ver hoje, porque esse próximo a gente vai ver no nosso próximo encontro, que é a fotoeletrização. Eu queria finalizar mostrando para vocês a eletrização por indução e depois algumas aplicações tecnológicas. Quando a gente começa a pegar a habilidade e botar o quê, gente? Em prática. Eletrizações não, criatura. Eletrização. Eletrização por indução. Que bonitinho. Para eletrizar por indução é um passo a mais. Eu preciso de pelo menos 3 corpos. 3 em vez de 2. Resultado. Resultado. Eu tenho um corpo aqui. Vamos supor que ele está carregado positivamente. E aí eu vou pegar 2 esferas neutras. E vou aproximar aqui, ó, colando uma na outra. Necessariamente colando ou botando um fio ligando uma à outra, certo? Essas 2 esferas que vocês estão vendo aqui, elas estão inicialmente neutras. Esse corpo aqui, que vai provocar o processo, ele se chama de indutor. Aquelas esferas, elas vão ser induzidas a ficar carregadas. Mas para o processo acontecer, acompanhem bem o que vai ocorrer. Primeiro passo, carga positiva faz o que com os elétrons? Atrai os elétrons. Resultado. Os elétrons começam a migrar daqui para cá. Ó. Aí eles começam a se acumular em uma proporção maior nessa esfera aqui. Ó, deixando a outra esfera faltando elétrons. Gente, presta atenção. Se eu pegar esse indutor e afastar ele, o que é que vai acontecer? Do jeito que está aí,
Elas estão encostadas. Aí eu peguei e afastei esse corpo aqui. O que é que vai acontecer? Os elétrons vão voltar. E elas duas vão continuar neutras. Então existe um passo que a gente precisa dar, que é o seguinte. Depois que passar um tempinho, elas duas em contato, aí na presença do indutor, eu vou lá e separo elas. Eu preciso separar elas na presença do indutor. Aí aqui, ó, na presença dele, eu fui lá e separei. Aí, ó, essas cargas continuam mais concentradas para cá. Essas cargas continuam mais concentradas assim. Por fim, eu retiro o indutor. E separo as duas esferas, que eu vou chamar aqui de A e de B. Como elas são condutoras, quando eu separar elas e isolar elas dessa esfera indutora, o que é que vai acontecer? As cargas se distribuem uniformemente pela superfície da esfera. As cargas se distribuem uniformemente pela superfície da esfera. Show? Esse é um processo de eletrização por indução. Eletrizei duas esferas, que são aqui as esferas A e B. Professor, é só assim que acontece? Não. A gente tem outros processos mecânicos. Como, por exemplo, um clássico da literatura brasileira, que é usando o fio terra. Eu tenho lá um indutor carregado positivamente. E eu vou pegar uma esfera sobre um isolante. Isso aqui, gente, ó, é um material isolante, tá? O que vai acontecer se eu só aproximar do jeito que está aí? Se a gente só aproximar do jeito que está aí, os elétrons vão se deslocar para cá, assim, ó. E o outro lado fica faltando. Isso aqui é uma polarização por indução eletrostática. Polarização das cargas. Professor, houve o carregamento desse corpo? Ele agora está eletrizado? Não, eu só fiz polarizar as cargas, certo? Como é que eu vou fazer para carregar essa esfera? Eu vou precisar ligar um terceiro corpo. Eu poderia ligar um terceiro corpo assim, e eu também posso ligar a Terra. Mas eu preciso ligar um terceiro corpo. Por que ligar a Terra é uma boa saída? É porque a Terra é um gigantesco corpo neutro. Ele está ali tanto para doar elétrons quanto para receber. Mas como é que eu vou saber se a Terra vai doar elétrons ou se ela vai receber elétrons? Ah, professor, vai depender de onde a gente bota o fio terra. Vai não, amor, não vai depender de onde eu boto o fio terra, não. Se eu botar o fio terra aqui atrás, dá certo. Se eu botar aqui, dá certo. Se eu botar aqui em cima, dá certo. E é a mesma coisa. O lugar onde você vai conectar é independente. A maioria dos professores gosta de conectar aqui nessa parte aqui, que é para parecer que aquela carga positiva ali tem alguma coisa a ver. Mas como é um erro, aí eu nem lá boto, que é para você nem pensar no errado. Você vai fazer o seguinte, ó, todo mundo. Quem define se os elétrons vão migrar para esse corpo ou vão migrar desse corpo para a Terra? É o indutor. Olha aí, o indutor tem que carga? Se o indutor tem carga positiva, ele vai deixar o induzido com potencial alto. Se ele ficar com potencial alto, ele vai atrair elétrons. Tchau. Entenda. Indutor positivo, atrai elétrons. Indutor negativo, repele elétrons. Quem define se o fluxo de elétrons é da Terra para o corpo ou do corpo para a Terra é o indutor. Indutor positivo, elétron sai da Terra para o corpo. Se esse indutor for negativo, elétrons são repelidos para a Terra. O sentido do fluxo de elétrons é determinado só pelo indutor. Beleza, isso do jeito que está aí, acompanhem comigo. Eu chegar aqui e tirar. Se eu chegar aqui e tirar, os elétrons vão o quê, gente? Voltar. E aquele corpo vai continuar o quê, gente? Neutro.
o que é que eu preciso fazer? Na presença do indutor, eu preciso cortar quem, gente? O fio terra. Na presença. Se eu fizer isso na presença do indutor, esse corpo ficou recebendo elétrons, portanto ele ficou com carga o quê, gente? Negativa. Ele sempre vai adquirir uma carga com o sinal oposto ao do indutor. Eu expliquei para vocês um monte de coisa. Em momento nenhum eu fiquei tentando dizer para vocês, olha, se for por atrito, vai ficar assim. Se for por contato, vai ficar assim. Se for por indução, as cargas ficam assim. É mesmo sinal, é sinal oposto. A gente não precisa memorizar nada disso. A gente precisa saber como é que acontece. Como ocorre o processo. Eu preciso entender como ocorre o processo. Porque, por exemplo, será que você sabe que carga positiva atrai elétrons? Não sabe. Não sabe? Não sabe. Então, você vai olhar para o processo e vai entender, pô, tem um corpo positivo, ele vai atrair elétrons. Por isso que a carga fica com o sinal oposto. Mas se você quiser meter a tabelinha, atrito, contato, indução, e preencher a tabelinha dizendo algumas coisas e achar que você vai entender, fica à vontade. Eu também não estou aqui para, né, ficar regulando ninguém, não. Só dizer o caminho. E agora, meus amigos, é a parte que eu mais gosto. Que é dizer para vocês o que é que o Enem pode cobrar de vocês. Tudo isso, que é esfera, que é não sei o quê, isolante e tal, como é que o Enem pode explorar isso? Vocês têm que ter muita habilidade para, na hora da prova, conseguir interpretar bem as questões relacionadas ao tema. E aí eu vou tentar trazer para vocês coisas que sejam úteis. E aí vocês vão conseguir entender como é legal a gente entender isso. Aqui são as aplicações. É onde a gente vai ver se a gente tem habilidade mesmo para desenrolar o Paranauê. Ó. Aplicação A. Eu li esses dias e achei muito massa. Né? Achei muito massa. Eu gosto de ler uns artigozinhos sobre alguns temas que são relacionados à natureza e tal, acho muito massa. E aí tem um negócio chamado de pulverização eletrostática. O tema não é dos melhores porque é com agrotóxico, mas poderia ser com outras coisas, tá? Mas o tema que eu vou discutir com vocês se chama pulverização eletrostática. Porque quando a questão descrever o que ocorreu, vocês devem ser capazes de interpretar o que foi um processo eficiente, se foi eficiente, se não foi e por que foi. Esse é o grande lance que a gente vai precisar discutir, na verdade, na nossa aula aqui agora. O processo era assim. Um pulverizador que tipo borrifa umas gotas, ele é ligado numa máquina que ioniza a substância o tempo inteiro. E aí ela fica ionizando a substância, e essa substância ela vai emitindo as gotas, borrifando as gotas, já carregadas positivamente. Ou seja, essas gotas que vão ser expelidas aqui, elas são carregadas positivamente. Mas aí, a grande questão é, para quê? Por quê? Primeiro passo. Assim que elas saírem, elas já vão repelir-se entre si. Isso evita que uma grande quantidade do líquido seja jogado no mesmo lugar. Porque quando elas começarem a sair, ó, elas repelem-se entre si. Então ela já aumenta a distância entre elas e consegue ter uma área de atuação também, o que, gente? Maior. Perfeito se fosse só isso. Mas não é só isso. Aí tá lá. Tá lá a folhinha que vai receber. Tá lá a plantinha. A plantinha, ela vai receber. Só que quando essa carga positiva começa a se aproximar, ela induz carga negativa na plantinha. Resultado?
A plantinha, seja lá a folhinha, começa a ter uma polarização das cargas. E aí, qual é o resultado disso, meus amigos? Aumenta a eficiência da deposição da gota sobre a planta. Porque acontece um processo de atração. Quando a gotinha for chegando, ela cola lá. Só que você não tem noção do tamanho disso aqui. Os caras estudam para isso. Pô. Tem coisa ruim, tem coisa boa. Os caras estudam para isso. Só que tem uma hora que quando essas gotinhas vão pegando, o que vai acontecer com essa folhinha aqui? Ela tende a ficar parcialmente o quê? Positiva, né? Porque se essas gotinhas estão ionizadas, elas estão pegando na folha toda hora, vai acabar deixando a folha o quê, gente? Positiva. Isso evita que novas gotículas sejam depositadas aonde? Na mesma folha. Mas eu vou além com vocês. Vocês sabem que essas folhinhas, às vezes, elas ficam meio assim, né? Ó. E aí, por vezes, você tem dificuldade de atingir determinadas regiões. Como, por exemplo, embaixo da folha, no caule. O que é que vai acontecer? Olha só. Imagina que está lá uma folha aqui. E aí tem uma outra folha que está aqui. E aí, imagine que essa superfície aqui, ela ficou positiva. E aí, imagine que uma gotinha está vindo para cá. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida e jogada para onde? Aqui para cima. Isso também evita. Além de você ter um excesso dessas gotinhas no mesmo lugar, você ainda fica tendo sempre um lugar que pode o quê, gente? Receber essas gotinhas. Então, onde tiver ali um lugar que possa receber, essas gotinhas podem ir sendo repelidas de forma que ela consiga atingir uma área toda. Caraca, professor, como é que o Enem poderia cobrar isso? Então, ele vai descrever o processo. E aí, vocês vão julgar, por exemplo, nas alternativas, se essa ionização é importante em quê? Você tem que pensar. Se elas estão ionizadas, elas vão se repelir entre si. Se elas vão se repelir entre si, existe uma vantagem por isso? Pode ser que ele não fale, mas o fato dela ficar positiva induz carga o quê? Negativa na folha. E isso aumenta o processo de atração. E pode gerar um processo de eficiência o quê, gente? Maior. Na aderência do fluido em quem, gente? Na folha. É por isso que eu sempre falo assim. A gente tem que entender o processo. A gente tem que entender o processo de indução, a gente tem que entender que um corpo eletrizado atrai um corpo neutro. É um processo de entendimento. Quando a gente chega a aplicar, eu passei pelo processo inteiro. Deixa eu botar mais uma aplicação legalzinha aqui. Essa aqui se chama pintura eletrostática. Eu estou falando porque é uma coisa muito prática e tem sido feita assim, certo? As superfícies metálicas têm sido pintadas a partir de uma, digamos que, eletrização, de certa forma. Como é que funciona isso, professor? Anotem aí, por favor. Isso não tem no material, tá? Isso aqui é aquele detalhe que a gente só vai ver na aula. Pintura eletrostática. Tem duas formas de fazer isso. Forma 1. Pulverizar a tinta nessa superfície carregada. Forma 2. Pegar uma superfície carregada e mergulhar ela em tinta. Não entendi, professor. Eu vou explicar ainda. Forma 1. Você pega lá, sei lá, pô, uma porta. Eu quero pintar uma porta. Certo? Gente, isso aqui foi os caras que descobriram. E isso aqui é real, certo? Isso aqui não é tipo, eu acho. É tipo, é real. Os caras fazem isso. O que eles descobriram? Jogar a tinta em uma superfície que esteja carregada gera uma aderência maior da tinta na superfície. Olha para cá todo mundo. Nesse processo, eu ionizei as gotas. A planta estava neutra. Nesse processo, eu vou ionizar a porta, a superfície metálica. É ela que vai ser ionizada. Eu não vou
eletrizar a planta, né? Naquele caso ali. Aqui eu vou eletrizar o objeto. Ou seja, eu vou chegar aqui, ó, e vou eletrizar o objeto. Como é que faz isso, professor? Ah, basta ligar isso aqui num potencial alto. Deixei ela positiva. Certo? Tá lá, positiva. Repito. Duas opções. Eu deixo ela positiva e simplesmente mergulho ela em um tipo de tinta. Uma opção. Opção 2. Pulverizar. Também com tinta. Também neutra. Em ambos os casos eu vou jogar uma tinta o quê, gente? Neutra aí. Olha só o que é que vai acontecer. Peguei. E vou jogar aqui, ó, tinta. Neutra. Gotas ionizadas. Superfície neutra. Superfície ionizada, carregada. Superfície carregada. Gotas neutras. O que vai acontecer com as gotas? Polarização eletrostática. Um lado da gota tende a ficar o quê, gente? Negativo. O outro lado da gota tende a ficar positivo. Um lado da gota negativo, o outro positivo. Um lado da gota negativo, o outro positivo. E daí, professor? Isso também gera um processo de quê, gente? De atração. Nesse caso, os caras descobriram que esse processo ele é mais eficiente e aumenta a aderência da tinta na superfície, que é mais ou menos o que a galera vai falar no texto da questão. E aí, a partir do texto, é que eu vou conseguir desenrolar um problema lá. Certeza absoluta que todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, já ouviu falar em polinização. As abelhas. Elas pegam lá o grão de pólen e elas espalham. E aquilo é lindo por si só. Eu sempre digo que a biologia adora descrever as situações. Mas quem explica no detalhe absolutamente tudo é a física. Com certeza, quando você estudou polinização, o professor não explicou por que que o grão de pólen adere no corpo da abelha. E também como é que ele consegue espalhar isso posteriormente. Cai? É a gravidade? É no aleatório? Como é que isso acontece? Isso foi estudado, meus amigos. E os caras mostraram como é que isso acontece. Não me peçam muito para explicar para vocês as partes das plantas, porque botânica nunca foi meu forte. Então, eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, mas não é o meu forte explicar o detalhe, né? Mas estamos falando delas, das abelhas. E claro, todo mundo entende a importância delas. E se não entende, por favor, vá estudar para que você consiga compreender, certo? Qual a importância delas? Uma das grandes importâncias está relacionada ao fato de ocorrer essa distribuição, né, dos grãos de pólen, que a gente chama lá de polinização. Eu vou ter que desenhar uma abelha. Isso para mim é um desafio, porque eu nunca desenhei uma abelha, né? Então, tipo, botar uma abelha aqui vai ser uma coisa meio, né? Essa é a minha abelha. Eu estou dizendo que é uma abelha por uma questão de fé. Tá aí a abelha. A abelha, ela começa a se aproximar da estrutura da planta. E nessa estrutura da planta, cujo nome eu não lembro, a gente tem lá uns grãos de pólen. E o que é que muita gente não sabe? A abelha batendo a sua asinha no ar, ela começa a ficar eletrizada. Aí a abelhinha fica toda positiva. Resultado, ó. A abelhinha fica toda carregadazinha.
toda positivazinha. E daí, professor? A abelha positiva, essa estrutura sofre uma indução. Resultado, essa estrutura começa a ficar o quê, gente? Negativa, com a presença da abelhinha. E qual é o resultado disso? Uma vez ou outra, um grãozinho de pólen desse é arrancado e gruda em quem, gente? Na abelhinha. Só que tem um detalhe aqui. Lembra da experiência do papel? Quando a gente soltava o papel lá no metal, o papel batia no metal e já era repelido. Não acontece com o grão de pólen. O grão de pólen podia bater no corpo da abelha, ó, bateu, como ela está positiva, bateu, transfere carga para o grão de pólen e ele é repelido. Puf. Infelizmente, se isso acontecesse, a abelha não ia conseguir levar para outro lugar. E aí vem Deus. Vou dar um zoom aqui na superfície do corpo da abelha. Sabe o que é isso aqui? Não são pelos. Só os mamíferos têm pelos. O professor de biologia dá logo uma reada, né? São cerdas. E o grão de pólen? E a abelha? Essas cerdas são isolantes. Resultado: o grão de pólen sofre uma indução. Fica grudadinho, mas não passa carga. E por que não passa carga? Porque as cerdas não deixam. Deus. Se o grão de pólen transferisse carga, ficava positivo e era repelido e o processo não acontecia. Mas o grão de pólen fica aqui. Aí quando essa abelha se aproxima de um outro lugar, isso daqui fica com carga negativa, a abelha se aproxima e o grão de pólen acaba sendo o quê, gente? Atraído de volta. E acaba tendo uma troca. Uns grãos de pólen são depositados, ela pega o quê, gente? Outros de volta, e assim o processo se repete. E de novo, meus amigos, várias perguntas podem aparecer. Várias. Dentre elas, você tinha que entender que você não tem que adivinhar que existe uma estrutura na abelha assim. Ele vai ter que mostrar na questão. Só que quando ele mostrar na questão, você vai ter que entender que essas cerdas eram isolantes. E foi por isso que o grão de pólen não perdeu carga para quem? Para a abelha. Aí essa parte é você que tem que interpretar. Por isso que eu falo que desenvolver a habilidade é o mais importante. Mas tem uma parte que ninguém pode fazer por vocês. Que é interpretar na hora da prova. Tem muita coisa legal. A gente tem lá impressora a jato de tinta, que funciona com as gotas de tinta eletrizadas. Dentre outros, milhares de processos que estão correlacionados. A gente falava da temperatura da sala, e eu dizendo que hoje eu precisaria que a sala tivesse um pouco mais fria para poder a gente conseguir fazer um experimento. Eu vou explicar isso para vocês depois melhor. Mas os refrigeradores, o ar-condicionado, para ele conseguir esfriar o ar, ele tem uma placa metálica lá dentro, que fica em baixa temperatura, que quando o ar bate, acaba condensando a água. Resultado, a água é jogada lá fora. O ar é devolvido para dentro da sala seco. Então, quanto mais você tenta esfriar a sala, mais água você tira de dentro da sala. Por isso que fica pingando lá fora a água. Aquela água que está pingando lá fora, não se iluda não, ela está sendo retirada de dentro da sala. Eu estou retirando a água e jogando lá fora. O ar fica mais seco. Exatamente por isso. E lá no experimento eu preciso disso.
Os eventos de eletrização nas academias, principalmente na esteira, ele vai acontecer exatamente porque o ar é muito seco na academia. Não é em toda academia. Mas a maioria das academias deixam a temperatura dentro da academia muito baixa. O cara fica assim, mas pra quê? Eu vou sentir frio dentro da casa. Você tá malhando às vezes. Você chega na academia e não fez aquecimento. Vai fazer só exercício. Mas tem hora que o ar-condicionado bate em você. Diz, meu amigo, aqui ó. Frio na academia. Eu não tô conseguindo nem transpirar aqui contra esse frio aqui. O frio na academia não tem nada a ver com conforto relacionado à temperatura. É só para diminuir a caatinga. É para diminuir o odor. Toda academia, ela fica com a temperatura muito baixa para reduzir o odor. Porque cada um, né, às vezes mais, outros menos. Caatinga vai sair lá e você imagina aí que vai incomodar. Para não incomodar, muito frio. Qual é a consequência disso? O ar fica muito seco. Qual é a consequência? Quando você está na esteira, é muito comum acontecer um processo de eletização, da esteira lá o tempo inteiro, e é muito comum a pessoa ficar carregada mesmo. E aí a pessoa, o cabelo arrepia. Esses dias um aluno me marcou no Instagram lá e pediu para eu explicar lá. Ela estava na academia correndo lá e o cabelo desse tamanho ficou. Acontece muito com minha esposa também na academia. Ela está lá, o cabelo arrepia todinho. O que está acontecendo? Processo de eletização. Professor, mas por que o ar seco tem essa eventualidade? Vai ser legal, mas a gente só vai explicar numa outra aula, quando eu for falar de eletricidade atmosférica. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau.